bem, irmãos, e nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto, agora ouvindo um pouco da palavra do Senhor, e eu quero ler aqui com vocês um texto que já lemos hoje pela manhã, no livro de Oséias, e quero novamente ler esse texto, uma porção maior do texto, o capítulo 2 de Oséias, do versículo 6 até o versículo 13. Esse é o texto que vamos ler. Oséias, capítulo 2, dos versículos 6 até o versículo 13. E vamos então meditar um instante naquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite, neste texto. Oséias capítulo 2, de 6 a 13, diz o seguinte: portanto, eis que a cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-ás, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos de seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas da lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Os irmãos observaram que é um texto bastante triste, de fato, e Deus está muito triste quando escreve ou quando revela essa palavra para o profeta. E eu quero falar um pouquinho sobre essa tristeza de Deus, a reação que os homens têm de infidelidade para com Ele. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, por nos permitir estar aqui e pelo culto que podemos prestar ao Senhor. É maravilhoso fazermos isso. Obrigado. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas, e queremos estar mesmo contigo. Queremos Te adorar e Te admirar, Senhor. E a nossa adoração, a que prestamos ao Senhor nesta noite, é a abertura de nossos ouvidos, de nossos corações, de nossas mentes, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor toque em nós e nos transforme, porque não queremos ser aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer. Não queremos buscar, Senhor Deus, nossa própria ideia para nós mesmos, mas que se cumpra em nós a vontade do Senhor, e essa atitude de submissão e de rendição é o culto que prestamos ao Senhor nesta noite, e o faremos assim como o temos feito no nome daquele que está presente entre nós, o nosso Senhor Jesus. Amém. Nós falamos hoje pela manhã a respeito desse profeta Oséias. Os irmãos vão se lembrar, nós falamos pela manhã a respeito de como Deus agiu na vida de Oséias. Deus, ele deu uma ordem diferente para Oséias, disse para Oséias que ele deveria se casar com uma prostituta. O casamento com uma prostituta, ele era ilegal. De acordo com a lei de Moisés, esse casamento era proibido. E como eu disse para vocês de manhã, não foi a primeira vez que Deus pediu para uma pessoa fazer uma coisa proibida pela lei. O fato é que Deus ordenou que Oséias então se casasse com essa mulher, e Oséias então encontrou uma mulher chamada Gomer, e ela era realmente uma prostituta, e ele se casou com ela, e teve 3 filhos com essa mulher. Acontece que essa mulher, ela não era apenas não era apenas uma profissional de prostituição, daquele tipo que exerce por obrigação. Havia algo, de fato, no coração dela que tinha a ver com aquele modo de vida.
O coração dela realmente era um coração ruim. E depois de algum tempo vivendo com o profeta, ela fugiu de casa, saiu de casa e deixou então o profeta sozinho com seus 3 filhos. E Deus usou essa experiência de Oséias para falar do próprio coração de Deus. E qual é o coração de Deus? O coração de Deus é o coração de alguém que está se sentindo traído. Deus está triste e ele está amargurado, como o profeta ficou amargurado, de modo que as pessoas olhavam para Oséias e viam na experiência de Oséias, nos sentimentos de Oséias, na infelicidade daquele profeta, eles viam a infelicidade do próprio Deus, que via o afastamento do seu povo e que era muito mais do que um Deus distante, que via aquilo como uma questão legal, ou uma questão religiosa, ou uma questão política ou econômica. Não, Deus via aquilo de uma maneira muito pessoal, muito íntima, e ele sentia aquilo como se fosse realmente algo, como se fosse uma traição de alguém que ele amava. E essa é a abordagem de Oséias durante todo o seu livro. Nós falamos hoje pela manhã do motivo que levou essa mulher a trair Oséias. E nós estranhamos, hoje pela manhã, de que não foi a paixão. Se fosse a paixão, nós até entenderíamos esse ato da mulher. Todos nós conhecemos a paixão e o coração de todos nós, ele está sujeito à paixão. E nós conhecemos bem e sabemos o dano que ela causa e as alegrias que ela causa também na vida de todos nós. Não foi paixão. Se dissesse, ela encontrou alguém apaixonante, ela encontrou homens mais bonitos, ou então homens melhores, que eram mais carinhosos, até a gente até entenderia, embora não aceitasse, mas é algo que a gente entenderia. Não foi o que aconteceu. Como vimos hoje pela manhã, o que leva ela a se afastar, e aqui Deus mostra isso, foi medo. Medo de passar fome. Medo de que Oséias talvez não fosse homem suficiente para dar a ela o estilo de vida que ela queria. Ela tinha medo de que faltasse coisas na vida dela. Coisas como o trigo, o vinho, o óleo, coisas básicas, a água. E aqui é uma ideia que Deus usa essa figura para mostrar como é doloroso para ele que o seu povo se afaste, não tanto porque foi seduzido pelas coisas do mundo, mas porque não acredita que Deus seja suficiente para suprir a sua vida. Isso realmente é algo muito triste para o coração de Deus. Eu cheguei até a aventurar aqui, uma hipótese, para os homens que estavam presentes de manhã, de o que seria melhor, se a sua mulher o traísse porque ela se apaixonou por outro, ou porque ela não confia em você e ela acha que ela vai passar fome do seu lado. Eu acho que é melhor, porque se ela simplesmente encontrou outro e tem uma outra paixão, pelo menos isso, eu posso dizer que a culpada é ela, então, é o coração dela que é ruim. E isso me dá uma certa tranquilidade. Agora, se ela tem medo de passar fome comigo, então quer dizer que a culpa é minha. E é exatamente essa a questão que está envolvida entre Deus e Israel. É como se Deus fosse culpado. Eu me afastei do Senhor porque o Senhor é culpado. É o Senhor que não me dá o suficiente. É o Senhor que me deixa com medo. Eu não confio de que o Senhor daqui a 10, 20, 30 anos, eu acho que se eu ficar com o Senhor vai ser pior. Minha vida vai ser pior. E exatamente esse sentimento estava presente nessa mulher, e Deus usa esse sentimento para mostrar como é doloroso para ele ouvir isso de pessoas que se afastam dele porque não confiam nele, porque têm medo de que ele não vai supri-las com um suprimento suficiente, não vai supri-las de uma forma que elas possam ter coisas em sua vida, aquilo que elas desejam, não confiam que Deus as fará felizes. E por isso, desconfiadas de Deus, elas preferem e optam pela ajuda imediata deste mundo, pelas coisas que o mundo oferece. Afinal, como diria alguém, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Como se as promessas de Deus fossem pássaros voando. Quer dizer, não tem nada de concreto na mão. Deus promete muito, mas ele cumpre pouco. Ao passo que o mundo promete pouco, mas ele cumpre muito. Está tudo lá presente e você pode obter aquelas coisas e se afastar de Deus porque você não confia nele. Bem, Oséias, ele é um exemplo
de como é doloroso para Deus esse sentimento, e como é triste Deus ter que suportar isso do seu povo. E eu fiquei pensando, se isso acontecesse comigo, como eu reagiria? Eu poderia, por exemplo, entrar num esquema de me autocondenar, e entrar numa depressão, e talvez desistir da vida. E, afinal, eu sou um fracasso mesmo. Nem a minha mulher confia em mim, a minha mulher desconfia de que eu possa supri-la, então eu devo ser um grande fracasso e entro numa autocomiseração, numa autocondenação. Eu poderia fazer isso. Ou então poderia fazer o contrário, poderia me revoltar contra tudo, ficar muito nervoso e começar a querer provar para todo mundo que, na verdade, eu sou muito bom e eu tenho, sim, uma capacidade e, quem sabe, tentar ganhar dinheiro, e explorar novas possibilidades para subir de cargo, subir de posição e mostrar que eu sou um homem de qualidade, eu sou um homem superior, não é verdade? Bem, não sei qual seria a minha reação, mas qual foi a reação de Deus? Eu quero falar com você hoje sobre como Deus reage a esse pensamento. Você já pode imaginar que Deus provavelmente não vai entrar numa autocondenação. Deus não se autocondena. Eu me autocondeno. Deus não. O que será que Deus faz? Como Deus reage a isso? Para falar numa palavra, o que Deus faz é o seguinte. E eu vou detalhar isso daqui a pouco. Mas para você entender a resposta de Deus a esse tipo de atitude, então Deus faz o seguinte. Do que é que você tem medo exatamente? Qual é teu medo? Descreve ele para mim. Então, se você puder descrever o teu medo, Deus, eu estou com medo de ficar com o Senhor por causa disso. Então a resposta de Deus é, pois muito bem, é exatamente isso que você vai ganhar. Já que você tem medo disso, é isso que você vai enfrentar. Quem não confia em mim, para obter aquilo que tem medo de ter falta, então vai enfrentar exatamente a falta daquilo que tem medo. O que Deus está dizendo aqui é que se o povo se desvia dele, buscando coisas que não acredita que ele pode suprir, então Deus está dizendo, então vai, porque você vai encontrar exatamente a falta. Porque enquanto estava comigo, você não tinha falta. Enquanto estava comigo, você tinha tudo o que você queria, tinha o alimento, nunca deixei faltar nada. E agora você sai da minha presença porque você tem medo. Então se prepare, porque agora você vai enfrentar o que você nunca enfrentou, a falta. Até então aquela mulher não tinha enfrentado a falta. De repente ela ficou com medo do futuro. Ou ela achou que tinha alguém melhor, que poderia supri-la melhor. Pois muito bem, agora ela vai descobrir que aqueles que ela pensava que poderiam supri-la, na verdade não podem fazer isso. E agora, finalmente, ela vai encontrar o que nunca tinha encontrado na vida até então com Oséias. Ela vai passar fome. Vai faltar aquilo que ela achou que Oséias não poderia dar. O que significa, então, na presença de Deus, quando nós nos afastamos dele por falta de fé, porque não confiamos nele, como Deus reage a esse afastamento? Primeira coisa que Oséias vai dizer, Deus impede que nós encontremos aquilo que nós procuramos. O que você procura? Pois muito bem, eu vou colocar uma barreira na tua vida. Eu vou fazer com que você perca o caminho e você não vai achar o que você está procurando. O que quer que você procure, você não vai encontrar. É o que Oséias está dizendo. Veja o verso 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos. Olha que interessante essa expressão. Eu vou cercar o caminho dela com espinho. De modo que quando ela estiver procurando, além de não achar, ainda ela vai se machucar. Porque ela vai tentar por um caminho que vai ser pior para ela. Vai se machucar e não vai achar o que quer. Levantarei um muro contra ela, um muro. E o que significa o muro? Ela está indo na direção daquilo que ela pensa que vai suprir a sua vida e de repente ela encontra um paredão, não consegue mais avançar. Não avança, simplesmente, na direção daquilo que ela queria, para que ela não ache as suas veredas. E veja o verso 7. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Não vai encontrá-los. E o que é interessante nesse texto é que Deus simplesmente impede que você encontre aquilo que você procura. Não tem com Deus? Então tenta lá fora. Vai ver se você acha. Não vai encontrar. É uma fome
que não vai ser satisfeita por outra coisa a não ser o próprio Deus. Quem não crê em Deus para a satisfação de sua vida, não vai encontrar a satisfação de sua vida em lugar nenhum. Pode se afastar de Deus, vai lá, tenta, vai para o mundo. Talvez seja uma das coisas que seja boa, não sei que o mundo tem algo de bom, está aí uma coisa boa do mundo, é que ele sempre vai nos decepcionar. O mundo sempre vai deixar a gente com fome, e você vai voltar faminto, que nem um filho pródigo. Saiu de casa porque queria muita coisa, mas voltou pobre. Qual foi a experiência dele? Ele queria muito, mas o mundo tirou tudo dele. Não achou nada do que ele queria e voltou sem nada. Ele teve que reconhecer, quando eu estava aqui perto do meu pai, eu tinha tudo. Agora sim, agora eu percebo, eu tinha tudo. Deus impede que você encontre aquilo que você procura. Não é desamor, não, é amor de Deus. Porque Ele sabe que só Ele pode suprir a nossa vida. Ele sabe que só Ele pode nos preencher. Só Ele pode nos dar aquilo que nós desejamos. Deus é suficiente para isso. Deus impede que nós encontremos aquilo que nós estamos procurando. Agora, o que é interessante no versículo 7 é que Deus fecha os caminhos. Fecha todos os caminhos, de modo que você não encontra aquilo que você quer, mas no final do verso o texto diz: então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia do que agora. O que é interessante nesse texto é que o caminho de volta não está fechado. E olha que coisa linda, o caminho de volta continua aberto. Deus podia até falar, não, mas está vendo, você agora fica lá. Não, Deus está dizendo, eu tenho um caminho, só tem um caminho aberto na vida de uma pessoa que se afasta de Deus, é o caminho de retorno. Só há um jeito de voltar a Deus, o caminho de retorno. Quem se afasta de Deus, só tem um caminho de volta, o retorno, retorno a Deus. Você só vai achar o que você procura em Deus. Deus fecha, portanto, os nossos caminhos para que nós não encontremos aquilo que nós estamos procurando longe da presença dEle. Segunda coisa, Deus impede que bênçãos cheguem em nossas vidas. Veja o versículo 8, o que é que diz. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Ou seja, eu vou tirar essas coisas dela. Deus começa a tirar coisas de nós. Você começa a perder. E de repente aquilo que você confiava tanto, e achava que era tão bom, e achava que tinha tudo, de repente você percebe que já não tem mais. Onde estão as minhas coisas? Onde está aquilo que eu sonhava? Deus começa a tirar essas coisas da sua vida. Deus tira, Ele retém, impede que essas bênçãos cheguem em sua vida. As coisas que Deus nos dá, as bênçãos materiais que vêm a nós, mesmo as bênçãos mais simples, o seu carro, o seu dinheiro, a sua casa, as suas roupas, mesmo as bênçãos mais simples, elas vêm com a qualidade da bênção de Deus. Não é simplesmente uma roupa que eu visto uma roupa que tem a qualidade da bênção. É uma coisa boa que veio de Deus, e eu uso as roupas, uso o meu carro, uso o meu dinheiro como uma bênção que Deus me deu, porque ela vem carregada dessa bênção. E que, portanto, uso para a glória dEle. Agora o que Deus está dizendo é que essas coisas, elas vão perder essa qualidade de bênção. Quando tem a qualidade de bênção, você usa e realmente é uma maravilha. Mas quando não tem a qualidade de bênção, ela não satisfaz a vida. Ela não alegra de fato. A bênção de Deus, ela é incrível, por pequena que seja. A bênção que não é de Deus, ela pode ser imensa, gigantesca, mas ela não satisfaz de fato a nossa vida. É melhor uma esfirra, naquela esfirraria mais chulé que tem no bairro, que foi dada por Deus, do que a melhor refeição que este mundo tem para nos dar, porque aquilo vem carregado da bênção de Deus, aquilo realmente alegra, aquilo realmente satisfaz a alma, porque vem junto com a bênção, vem com a qualidade de Deus.
Mas quando se perde essa qualidade, a bênção de Deus simplesmente se perde. Ela vai embora e ela não volta mais. Ela não satisfaz a nossa alma. Sabe por quê? Porque as coisas que Deus nos dá, muitas vezes elas não são usadas para Ele mesmo. Não são usadas para aquilo, para o que Ele nos deu essas coisas. No versículo 8 terminou dizendo que o povo de Israel usou aquelas coisas para Baal. Eu dei tudo a eles e eles usaram para Baal. Perdeu o sentido da bênção. A bênção deixou de ser uma bênção de fato. E já não abençoa mais a vida deles. Talvez seja até por isso que já não percebe mais. Eu não tenho nada. Mas como? Deus deu tudo. Pois é que tudo que Ele deu você está usando para outras coisas. Coisas que não têm a ver com Ele. Não estão mais no projeto original de Deus. Porque você está se afastando dEle. E Deus há de impedir as suas bênçãos que cheguem à sua vida se você se mantém no afastamento. Em terceiro lugar, Deus transforma a vide e a figueira em bosque. E eu quero ler aqui com vocês o texto. Versículo 12. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Por que a vide e a figueira vão se tornar um bosque? A maneira como Deus age aqui, a gente ainda, talvez um dia possamos falar a respeito disso. Eu estudei muito a questão do que significa o bosque na minha vida, e por que Deus transforma árvores frutíferas em bosque. Mas para dizer em poucas palavras, o bosque, ele é muita árvore e pouco fruto. A videira e a figueira, elas são pouca árvore e muito fruto. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Entra num bosque. É melhor você encontrar uma única árvore, uma mangueira, uma pereira, qualquer árvore. É melhor que você encontre uma única árvore do que você ser jogado dentro de um bosque. Um bosque tem um monte de árvore, um monte de vegetação, um monte de plantação. Mas cadê os frutos? Pessoas muito experientes conseguem comer coisas muito horrorosas em uma floresta. Todo mundo já viu, né? Esse filme, essa série de pessoas que sabem onde encontrar alimento. E é interessante, tem um monte de coisa lá. Mas onde estão os frutos? Aqui Deus está dizendo: pois eu vou transformar a videira e a figueira, eu vou transformar em bosque. Vai ter um monte de árvore, um monte de verde, pode ser até bonito, mas cadê fruto que alimenta? Não tem nenhum. Tem um monte de coisa e não tem nada ao mesmo tempo. Vou transformar em um bosque. Mas tem um sentido mais profundo aqui na ideia do bosque. Mais até do que a ideia de que bosque tem pouco fruto. É muita árvore e pouco fruto. Sabe qual é o sentido? É o sentido de que o bosque é uma habitação de feras. Quando você entra no bosque, o problema não é só que é difícil achar fruto. Entra no meio da floresta amazônica. Não é tão fácil assim, vou achar banana. Não sei se vai achar, pode ser até que tenha, mas não é assim tão simples não é? Talvez vai achar, mas é difícil. Pois muito bem, mas tem um problema maior. As feras habitam ali. E sabe o que significa transformar a vida num bosque? Significa que a vida, ela fica aberta para a entrada de coisas que vão destruí-la. As feras começam a entrar na vida. E quais são as feras? Irmãos, há várias feras que podem entrar em nossas vidas. Deus transforma a nossa vida numa coisa aberta para aquilo que é ruim. E aí começa a entrar na vida da gente coisas ruins, coisas que não vão trazer benefício, não vão trazer benefício para o meu coração, que vão estragar o meu coração, que vão deturpar os meus sentimentos, que vão estragar a minha mente, que vão dividir a minha família, que vão trazer coisas ruins para minha casa, para os meus filhos. A vida fica aberta para essas coisas, e essas coisas vão se aproveitando e vão entrando. Essas são as feras do campo. A Bíblia fala muito sobre feras do campo, e é exatamente esse o sentido. Essas feras vão entrando em nossas vidas, e eles vão então destruindo nossas próprias vidas. À medida que vamos nos afastando de Deus, a vida vai ficando mais vulnerável a estas coisas. E Deus diz: pois eu vou transformar a vida de vocês num bosque. Vai ser difícil encontrar frutos que alimentem o coração de vocês, mas pior do que isso, vocês vão ter que conquistar esses frutos lutando com feras. Até agora não, até agora é fácil. Está lá no pomar.
É só ir lá, colher e comer. Não está gostoso? Pois é, agora não é mais gostoso. Agora, se você quiser colher, você vai ter que entrar no meio do mato e vai ter que enfrentar cobra, e vai ter que enfrentar fera, vai ter que enfrentar bicho perigoso, e vai ter que lutar agora pelo teu alimento, e não tem nem mesmo aquela qualidade que tinha um alimento que estava no quintal. Simples, a videira e a figueira, árvores pequenas, simples, mas que têm o poder de nos alimentar. A figueira é o símbolo, né? O símbolo é o símbolo da primavera, e a videira é o símbolo da alegria, pois os frutos da alegria, os frutos de um tempo novo, estão todos presentes em nossa vida e podem ser desfrutados. Nós não precisamos lutar por eles, ou não deveríamos ter que lutar por isso. Essas coisas deveriam estar à nossa disposição, e Deus nos promete isso. Deus está dizendo, se afastar de mim, você vai ter que lutar com fera para poder obter o seu pão. Se prepare para isso. Até agora veio de graça, agora você vai ter que brigar por isso. E em último lugar, Deus faz cessar a festa. No versículo 11, Deus disse isso. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas da lua nova, os seus sábados, as suas solenidades. Ou seja, Deus ele tira da vida a festa. Deus tira da vida a festa. Todo crente, irmãos, todo crente já viveu a experiência de sentir saudade da festa de Deus. Quem que nunca viveu essa experiência? Ah, meu Deus, era tão simples. Qualquer coisa me alegrava. Qualquer culto me alegrava. A presença do Senhor, o dia a dia contigo, estar contigo era de fato uma alegria, era uma festa. E não tem nenhum de nós que não tenha vivido essa saudade e que essa saudade não nos tenha levado de volta para o Senhor. Estar contigo é uma festa. E Deus está dizendo, à medida que você se afasta de mim, a festa vai indo embora também. Talvez você tenha que fazer festas muito caras para ter o mínimo de alegria deste mundo. Porque comigo não, comigo pequenas festas já eram maravilhosas, pequenas alegrias já eram suficientes, alimentavam o coração de vocês, mas agora não, agora cadê a festa? A festa está indo embora. Todos nós temos medo de sermos infelizes neste mundo, mas Deus está nos prometendo. Ele promete a festa em nossas vidas. Coisas simples, como participar de um culto como esse. É uma festa que nós fazemos na presença do Senhor. Alimenta a nossa alma. Mas quando você se afasta de Deus, a impressão é que essas coisas não perdem o sentido. Não tem mais a mesma alegria de antes. E quantos perderam essa alegria? Quantos? Não tem mais o prazer da presença do Senhor. Deixou de ser uma festa. Não é à toa que quando o filho voltou, na parábola de Jesus, a primeira coisa que o pai fez foi uma festa. Vamos fazer uma festa. Ele precisa de alegria. E ele precisa lembrar como é o sentimento da alegria. O pecado tira de nós o sentimento da alegria. O pecado coloca em nós um coração pesado. E à medida que nos afastamos de Deus, o nosso coração vai escurecendo. Trevas vão entrando em nós, de modo que a festa perde o sentido. E Deus está nos convocando novamente para a festa. Vejam que Deus ele não fica na autocondenação. O culpado é o Senhor, é o que o povo diz, né? É o Senhor que não está cumprindo o que promete. É o Senhor que não satisfaz a minha vida. O mundo tem tudo pronto. Mas o Senhor não, estar com o Senhor não me satisfaz. Então tenta se afastar de Deus para ver. Você não vai encontrar nada daquilo que você busca longe da presença de Deus. A única maneira de buscarmos e de encontrarmos coisas que realmente satisfarão a nossa alma é na presença do Senhor.